Estamos começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você certamente já ouviu falar do grande pregador, o apóstolo Paulo, o pregador dos gentios. Mas quem foi esse homem? São Paulo, ou simplesmente Paulo de Tarso, foi sem dúvida uma das figuras mais importantes e ao mesmo tempo mais controversas da história do cristianismo primitivo. Mas o valor de sua teologia para a fé cristã é incalculável. Praticamente 50% de todo o Novo Testamento vem diretamente de sua autoria. Conceitos chaves como o significado expiatório da morte de Jesus Cristo, a divindade messiânica de Jesus de Nazaré, a salvação pela graça mediante a fé, etc., tudo isto e muito mais são valores de fé que hoje temos graças ao trabalho incansável desse soldado de Jesus. Mas, antes de entrar nesses conceitos teológicos, precisamos conhecer um pouco mais a vida deste homem, desde os seus primeiros anos até o seu martírio por amor à fé cristã. Infelizmente, são poucas as informações extra-bíblicas ou mesmo as bíblicas para um quadro mais completo de sua biografia, fora as informações apócrifas cujo conteúdo fica difícil de ser avaliado. Uma dessas informações, para muitos lendária, para outros nem tanto, vem de um documento do segundo século da era cristã chamado Atos de Paulo e Tecla. Descoberto numa versão copta tardia, o texto traz o que seria a influência espiritual e doutrinária de Paulo sobre a vida de uma jovem da nobreza chamada Tecla. Outras cópias do mesmo texto também foram encontradas escritas em armênio, siríaco, latim, etíope e até grego, o que mostra que era um livro bem difundido, especialmente entre os cristãos orientais. Um afresco recentemente descoberto em Éfeso e datado do IV século depois de Cristo mostra Paulo e Tecla em atitude de estudo e oração. Esta é uma das mais antigas representações pintadas do apóstolo. Além do afresco mostrado, temos ainda outra referência descritiva no próprio texto de Atos de Paulo e Tecla que acabamos de mencionar. Em determinada parte da narrativa, Onesíforo, em caso de quem Paulo dá os seus ensinamentos, é mencionado citando a descrição física do apóstolo de acordo com o que ele ouvira de Tito. Paulo era um homem de pequena estatura, parcialmente calvo, pernas arqueadas, de compleição robusta, olhos próximos um ao outro e nariz um tanto curvo. A versão armênia do mesmo texto acrescenta que Paulo tinha ainda olhos azuis. Bem, de fato, o próprio Paulo menciona o comentário de muitos de que ele era um homem forte e duro nas cartas, mas sem autoridade aparente quando apresentado pessoalmente perante as igrejas. Isto está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10. Por outro lado, esta referência à calvície e o detalhe dos olhos próximos um ao outro e o nariz curvo também aparece numa descrição que Suetônio faz não de Paulo, mas de Augusto César, e ali o tom parece ser bem elogioso. Logo, ficamos na dúvida se o texto apócrifo de Atos de Paulo está falando de um defeito ou de uma virtude, se está falando de algo real ou algo apenas simbólico. Aliás, o próprio texto termina dizendo que Paulo tinha a aparência de um anjo. De qualquer forma, como dissemos anteriormente, esta descrição física do apóstolo é especulativa e provavelmente romanceada, mesmo considerando que os primeiros desenhos de Paulo feitos nas catacumbas de Roma tenham de fato seguido esta descrição. Menos especulativo, no entanto, é a declaração que temos do seu caráter e o seu amor pelo Evangelho de Jesus Cristo. De acordo com o livro de Atos, Paulo nasceu na cidade de Tarso, localizada na região histórica da Cilícia, que hoje pertence à província de Mersim, território turco, às margens do mar Mediterrâneo. A moderna cidade de Tarso, com seus 2 milhões de habitantes, cobre a maior parte das antigas ruínas, de modo que quase nada se dá para ver da cidade que Paulo havia conhecido. Esse tipo de problema, como soterramentos centenários ou milenares, é comum com a arqueologia e ela tem às vezes que lidar com esse entrave na hora de realizar as suas escavações.
Só para você ter uma noção, calcula-se que as ruas pelas quais Paulo andou estejam hoje 6 metros abaixo da calçada por onde essas pessoas estão passando. É a lei da estratigrafia somada à lei do progresso que não pode ser interrompido. Por isso, apenas um ou outro monumento dos antigos tempos greco-romanos ainda permanece de pé, podendo ser visível e fotografado por turistas do mundo inteiro. Este arco é uma das antigas ruínas que demarca o local do primeiro encontro entre Cleópatra e Marco Antônio, ocorrido no ano 41 a.C. Os turistas também são levados a este poço, chamado Poço de São Paulo, e às escavações desta antiga casa sob o vidro, que os guias juram ter pertencido à família do apóstolo. Mas isto, é claro, baseado apenas na piedade popular e não com qualquer respaldo da arqueologia. O que temos de concreto é que Tarso não era de modo algum uma cidade insignificante. Pelo contrário, ali era um importante centro com quase 300 mil habitantes. Não somente Paulo, em Atos, capítulo 21, verso 39, referiu-se à grandeza dessa cidade, como também o geógrafo Estrabo fez um importante testemunho a respeito da sua grande equivalência política e econômica para a região. Ali havia um grande centro de cultura filosófica contendo escolas de retórica, literatura e hermenêutica. Paulo talvez estudou em algumas dessas escolas. Até os estoicos fizeram de Tarso a sua capital cultural. Em 66 a.C., Pompeu agraciou cidadãos de Tarso, inclusive os judeus, com o título de cidadania romana honoris causa, porque eles haviam ajudado os romanos a expulsar os piratas que dominavam o litoral da Cilícia. Sendo assim, é possível que o pai ou o avô de Paulo tenham participado desta premiação militar e, por conseguinte, passado o privilégio para o seu herdeiro, o que faz sentido, pois isso está em Atos capítulo 16, verso 37. Ali Paulo, em companhia de Silas, declara ao carcereiro que ele era cidadão romano. O texto de Atos 22, 27 e 28 é ainda mais interessante. Numa situação de tumulto, Paulo foi interpelado pelo oficial romano que lhe perguntou: "Dize-me, tu és cidadão romano?" Ele respondeu: "Sou." Disse o comandante: "Eu paguei uma grande soma de dinheiro para adquirir esse título, esse direito de cidadão." Mas Paulo respondeu: "Eu sou por direito de nascimento." Não sabemos ao certo como ou por que os ancestrais de Paulo foram parar ali em Tarso. Pode ter sido por razões comerciais ou por responderem à colonização ordenada por um governante sírio qualquer. São Jerônimo cita uma tradição de que os antepassados de Paulo eram originários da Galileia, mas a Bíblia apenas diz que ele era descendente da tribo de Benjamim, cujos membros residiam mais ao sul, próximos a Jerusalém, na região da Judeia. Também não sabemos por quanto tempo os antepassados de Paulo residiram em Tarso, mas de acordo com Atos capítulo 9, verso 11 e Atos 22, verso 3, a sua família aparentemente mudou-se em algum momento para a região de Giscala, que era uma vila da Galileia próxima à região antiga de Assor, e ali ele ficou até que os romanos a tomaram. Então eles voltaram para Tarso. Mas os judeus da Cilícia não perderam a sua importância e influência na Judeia. Pelo contrário, eles chegaram a ter a sua própria sinagoga em Jerusalém. Talvez o poder financeiro da maioria destes judeus os compelia para isso. Tanto é que Paulo foi enviado por seus pais para estudar em Jerusalém, aos pés do grande rabino Gamaliel. Esse tipo de estudo era privilégio para poucos, pois a pessoa tinha de ter inteligência acima da média e condições financeiras para arcar com as pesadas despesas estudantis. Em pouco tempo, Paulo se destacou tanto que tornou-se um doutor da lei e membro do Sinédrio, o que, aliás, era um cargo de alta estima pelo povo judeu. O fato de Paulo também se identificar como um construtor de tendas não deve ser mal interpretado. Era normal o estudante fariseu também aprender uma profissão ao mesmo tempo em que estudava as leis judaicas. E fazer tendas era uma especialização tão respeitada como a de um arquiteto ou designer de interior em nossa cultura. Ah, e um detalhe muito importante:
Nesse tempo, Paulo ainda era conhecido como Saulo ou Saul. Isso mesmo, Saul. Ele tinha em hebraico o mesmo nome do primeiro rei de Israel. A Bíblia não nos informa o porquê dele ter trocado o seu nome de Saul para Saulo ou para Paulo. Talvez tenha sido uma troca apenas aparente ou por uma situação comum naqueles tempos. Afinal, a única coisa que a Bíblia diz é o seguinte: todavia Saulo, também chamado Paulo, Atos 13, verso 9. Aqui, esta passagem afirma que o apóstolo é chamado de Saulo e, a partir de então, a narrativa de Lucas passa a tratá-lo como Paulo. Mas não há um claro indício do porquê da mudança, apenas há de uma possessão de dois nomes. Parece ser também o caso de Silas, companheiro de viagem de Paulo, que era chamado às vezes de Silas, mas também de Silvano, conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 1, verso 19, 1 Tessalonicenses 1, verso 1 e Atos 15, 22 a 40. Saulo, portanto, era a tradução grega do seu nome hebraico, e Paulo era o seu nome em latim. Aliás, uma situação análoga a João Marcos, o seu outro companheiro de viagem, de acordo com Atos capítulo 12, versos 12 a 25. João era um nome hebraico e Marcos um nome latino. Por outro lado, porém, não podemos descartar por completo a hipótese de uma mudança deliberada do nome. Realmente esta possibilidade existe. E se assim for, qual seria a razão para a troca? Bem, uma das possibilidades é que quando ele passou a pregar para o mundo helenizado, teve um problema porque a versão grega para Saulo ou Saul seria Saulos. E esta tinha uma conotação pejorativa que ele tentava evitar. Esta é uma possibilidade, é claro. A outra é que ele escolhera o nome Paulo para representar a sua nova condição espiritual, pois no Oriente Médio mudar de nome significa mudar de vida. E é interessante que o nome Paulo vem do latim Paulus, que significa pouco ou pequeno. Seria esta uma referência à sua estatura ou à sua nova condição de humildade espiritual? É difícil saber. O fato é que Paulo, então Saulo, era muito zeloso com o judaísmo que professava. Um dia, ele se viu confrontado com a pregação de um outro judeu helenista que aparentemente pregava contra o templo, contra Jerusalém. O seu nome era Estevão. Numa manobra ilegal, os judeus resolveram apedrejar o compatriota, mesmo sem qualquer permissão por parte de Roma. E Saulo, é claro, consentia com tudo aquilo. Saulo, por sua vez, foi mais além. Ele percebeu rapidamente de onde vinha aquela heresia daquele judeu helenista. Ele era influenciado pela seita de outro judeu perigoso chamado Jesus de Nazaré. E muitos acreditavam que esse Jesus era o Messias. Essa gente, pensou Paulo, deveria ser interrompida, eliminada. Eles eram perigosos. Ele então pediu aos líderes judeus que lhes dessem carta de recomendação para que ele pudesse ir de sinagoga em sinagoga, munido de uma pequena milícia, para prender esses seguidores de Jesus e, quem sabe, se preciso fosse, apedrejá-los como fizeram com Estevão. Esse ato provavelmente era ilegal, pois os judeus não tinham direito de sentenciar alguém à morte. Só Roma podia fazer isto. Lembre-se que no caso de Jesus, por exemplo, eles tiveram de levar a questão para Pilatos, pois só ele poderia condenar Jesus à morte. Já no caso da mulher adúltera, o que eles queriam era colocar Jesus numa armadilha. Afinal de contas, se o mestre mandasse apedrejar a mulher, estaria infringindo uma lei romana. Se a poupasse, estaria infringindo uma lei mosaica. Saulo possivelmente tinha algum tipo de treinamento militar. Dizemos isto pelo modo familiar como ele escreverá a respeito de armas, armadura e a linguagem de guerra que ele usará em muitas de suas cartas. Fora, é claro, o fato de que os originários da Cilícia geralmente participavam de milícias romanas. Ele então tomou um punhado de soldados, certamente os guardas do templo, e saiu a perseguir e prender cristãos, que nesta época ainda não eram cristãos no sentido moderno da palavra, mas judeus que haviam aceito a Jesus de Nazaré como o prometido Messias.
Essa gente ainda frequentava livremente as sinagogas todos os sábados e eram, no entender de Paulo, a grande ameaça ao judaísmo tradicional. Ele então resolveu iniciar a sua perseguição pela cidade de Damasco, que ficava a cerca de 240 quilômetros distante de Jerusalém. Conforme diz a Bíblia, ele estava provido de credenciais que lhe dariam autoridade para, encontrando os que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Atos 9, verso 2. O caminho, apenas para que você saiba, era o apelido inicial que foi dado aos seguidores de Jesus de Nazaré. Nesse tempo não havia ainda aquela organização que hoje chamamos de cristianismo. Mas por que Paulo começou a sua perseguição em Damasco? Frank Arrington, especialista em Novo Testamento, nos dá a resposta. Damasco representava muito mais para Saulo, o rígido fariseu, que outra parada em sua campanha de repreensão. Era o ponto central da vasta cadeia comercial, com extenso comércio de linhas de caravana, alcançando do norte da Síria, Mesopotâmia, Anatólia, Pérsia e Arábia. Se o novo caminho do cristianismo florescesse em Damasco, logo chegaria a todos estes lugares. Do ponto de vista do Sinédrio e de Saulo, o grande perseguidor, o cristianismo tinha de ser detido em Damasco. Mas foi justamente na estrada de Damasco, a caminho da cidade, que a situação se inverteu de um modo que ninguém poderia imaginar. Um forte clarão cegou o perseguidor e ele caiu desnorteado no chão, não enxergando mais nada, mas ouviu uma grande voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, verso 4. Interessante que a voz não disse a Paulo ou a Saulo: Saulo, por que persegues o meu povo? Ou por que persegues os cristãos? O pronome pessoal é muito claro. A voz dizia: por que me persegues? Aqui temos uma forte lição de eclesiologia. O que se faz ao povo de Deus, se faz ao próprio Deus. A visão da estrada de Damasco foi tão fortemente ilustrada nesse Caravaggio pintado por Luca Giordano, que mostra a grande descoberta de Paulo. Ali ele percebeu finalmente que Jesus de Nazaré estava vivo e era de fato o Messias prometido dos judeus. Logo, ao perseguir os seus discípulos, ele estava declarando guerra ao Messias e, por consequência, se tornando inimigo do próprio Deus de Israel, pois Jesus era o glorificado Filho de Deus. Foi exatamente esta uma das últimas verdades proferidas por Estevão, quando viu a glória de Cristo. Eis que vejo os céus abertos, declarou ele, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, verso 56. A revelação na estrada de Damasco era arrasadora, pois ela jogava por terra todas as convicções de Saulo acerca de quem ele era e de quem era Jesus. Este reconhecimento imediatamente o levou a se colocar à disposição daquele com quem ele falara. Assim diz a Bíblia em Atos capítulo 9, verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Assim pode-se dizer que, da mesma maneira que Paulo, como fariseu, se dispusera a zelar pelo nome com que Deus se revelara a Moisés, agora se dispunha a zelar pelo nome de Jesus, ainda que lhe fosse necessário sofrer por causa disto, o que de fato aconteceria, conforme lhe foi revelado mais adiante por Ananias, o servo a quem Deus enviara ao seu encontro. Como tudo aconteceu próximo à entrada da cidade, Saulo continuou seu percurso até Damasco, mas por 3 dias não pôde enxergar nada, nem tinha condições para comer ou beber. Foi aí então que Ananias apareceu, oferecendo ajuda e restaurando a sua visão. Ananias era um outro convertido a Jesus e terminou se tornando seu tutor espiritual e seu amigo. Foi Ananias também que o batizou na sua nova fé cristã. Ele não teve receio em acreditar que a conversão de Saulo era genuína. Mas e o restante da igreja? Infelizmente, não foi tão hospitaleira a recepção de Paulo como pensávamos que haveria de ser. Paulo começou a sofrer perseguições de todos os lados,
Primeiro dos judeus, os seus antigos companheiros que agora tentavam matá-lo, e depois dos seus novos irmãos de fé, que por muito tempo continuaram nutrindo desconfiança em relação à sua pessoa. A conversão de Paulo aparece em 3 narrativas, 2 escritas por Lucas no livro de Atos e uma terceira escrita pelo próprio Paulo no livro de Gálatas. Embora haja alguma variação em cada uma das narrativas, estas podem ser explicadas pelo propósito de cada uma e a audiência à qual destinavam. Mas todas são unânimes em afirmar que a experiência em Damasco transformou Paulo de perseguidor fanático da igreja a ardente defensor do cristianismo. Pelo relato que encontramos em Gálatas, capítulo 1, verso 17 e 18, sabe-se que Paulo passou algum tempo ainda em Damasco. Depois foi para a Arábia e só então retornou a Jerusalém, depois de 3 anos. Talvez ele mesmo queria que o tempo e a distância ajudassem a apagar a sua imagem de inimigo perseguidor. Além disso, não era incomum que homens escolhidos por Deus para uma grande missão se afastassem temporariamente para regiões desérticas antes de iniciar o seu ministério. Assim foi com Moisés, Elias, João Batista e o próprio Jesus. Mas nem o tempo curou o sentimento de suspeita dos discípulos. Paulo foi se apresentar aos apóstolos, mas a recepção foi muito fria. Além disso, ele tinha uma trama dos helenistas que queriam matá-lo, e isto acabou obrigando-o a sair de Jerusalém e ficar aproximadamente 2 anos, isto mesmo, 2 anos, recluso na cidade de Tarso, a sua terra natal. Do tempo passado em Tarso, nada se sabe. São os anos obscuros do ministério de Paulo. Talvez ele continuou a sua vida apenas trabalhando como fabricante de tendas e frequentando a sinagoga local. É difícil saber. Mas tudo mudou quando Barnabé apareceu convidando-o para ser o seu auxiliar missionário. Então iniciam-se as famosas viagens missionárias de Paulo pelo Mediterrâneo, 3 ao todo. Nelas ele enfrenta ameaças, tentativas de morte, questionamentos e privações de toda a sorte. Mas também ganhou novos conversos e novos amigos que foram a grande alegria de sua carreira. O fato dele pregar para os gentios trouxe grandes controvérsias com os apóstolos. Ele teve então de ir a Jerusalém para dar explicações. Aliás, a polêmica foi tal que convocaram um concílio apenas para resolver o problema de Paulo pregando para os gentios. Houve momentos em que ele sentiu-se desanimado, cansado. Muitos na igreja não o aceitavam. Ele mesmo havia discutido com Pedro e desentendido com Barnabé e João Marcos. Na hora do aperto, muitos de seus companheiros o haviam abandonado, e a ameaça de falsos mestres era uma constante nas igrejas que ele havia fundado. Paulo finalmente tinha uma ideia que não o deixava tranquilo. Ele tinha de ir a Roma, ele tinha que levar o evangelho à capital, nem que fosse a última coisa que fizesse. E o seu objetivo último era mais do que Roma, ele queria testemunhar perante César. De um modo muito estranho, a providência tornou isto possível. Em Jerusalém, Paulo foi preso e, a fim de salvar a sua vida, foi enviado ao procurador de Roma em Cesareia. Lá, em Cesareia, ele foi julgado perante Félix, o procurador romano. Félix manteve Paulo em prisão domiciliar por 2 anos. Depois de alguns episódios, ele segue para Roma, onde finalmente foi julgado perante Nero e condenado à morte. Segundo a tradição, ele foi degolado por ordem direta do imperador. Mas um pouco antes de morrer, ele havia escrito: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vinda." 2 Timóteo 4, versos 7 a 8. Que fé! Que mudança o encontro com Cristo no caminho de Damasco operou na vida daquele antigo perseguidor da igreja. Alguns podem até chamar isto de loucura. Eu prefiro chamar de conversão. E quer saber o desejo real de todos nós da equipe do programa Evidências? Que você que nos assiste e todos nós que fazemos parte deste programa possamos experimentar todos os dias um encontro com Cristo
semelhante àquele experimentado por Paulo. E tenha certeza de uma coisa: se você responder sim ao chamado de Cristo, como aconteceu ao grande apóstolo, eu afirmo, a sua vida nunca mais será a mesma. Melhorará e você terá a esperança da vida eterna. Pense nisto e a gente se encontra aqui novamente semana que vem no seu programa Evidências.